oi, 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 bom dia, cadê vocês? Oi, meus meninos, oi, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidando das pessoas que vocês amam, tá? E continue se cuidando, tá? Por favor. Que saudade, tô com muita saudade de vocês também, tá? Tô louca pra gente retomar nossas aulas presenciais. Não entenda isso aqui de forma pejorativa, tá? Foi uma forma que a gente encontrou e de dizer pra você que a gente respeita muito e gosta muito de você. Então, e também de manter o seu foco, né? Seu estudo. Então, você sabe muito bem que a tecnologia não faz parte da minha vida, mas estamos aqui para utilizá-la da melhor forma possível, né? Muita saudade também das nossas aulas presenciais, mas se Deus quiser, em breve a gente vai retomar e retomar bem fortalecido tudo aquilo que a gente teve que interromper por um determinado momento. Mas vou deixar a peteca cair não, galera. Vamos continuar, vamos focar, porque a gente precisa literalmente condicionar o nosso corpo, a nossa mente a não parar, né? Senão entra em desequilíbrio. Mas realmente eu também tô com muita saudade de você. Muita mesmo, de verdade. Kant, nossa, então, as nossas discussões sobre Kant, assim, incríveis. Meus terceiros anos, deixa eu comentar com você o que eu tô fazendo. Aliás, primeiramente, eu nunca imaginei, né? Tá fazendo live. Nunca na minha vida. Mas aí, fiz ontem uma com a Marcela, foi maravilhoso, foi encantador. E hoje eu tô fazendo aqui com vocês. E aí, das outras turmas que eu entrei, o que a gente fez? Lógico que com os meus terceiros anos eu tenho confiança em relação a isso, a gente está andando bem juntinho, né? Então a gente não tem esse risco de ter deixado ninguém para trás, né? Nem o A, nem o B, nem o C. Mas o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou com os meninos e eu vou fazer com vocês também. Eu vou fazer uma retomadazinha de onde a gente parou, né? Porque literalmente já faz um tempinho que a gente não tem esse encontro. Tenho alguns, né, nas minhas redes sociais, geralmente mandam mensagens e fazem perguntas, e dentro do possível, dentro da nossa possibilidade, a gente está podendo ainda ter esse contato. Mas, em suma, o que eu tenho feito? Eu vou retomar de onde a gente parou, um pouquinho de onde a gente parou, e dar seguimento, tá? Para você acompanhar, a gente vai estar iniciando hoje, vou até virar a câmera aqui, você sabe como é que eu sou com tecnologia, então você não repara não, tá? A gente vai estar começando aqui, ó. Tá? A gente vai retomar um pouquinho o que você viu ali no capítulo 2. Que meleca, tá caindo tudo aqui. Você viu que eu não fiz atividade, espero que você tenha feito. Ó, a gente viu aqui o capítulo 2. Tá aqui os fofíssimos, os pré-socráticos, a coisa mais linda, né? O início da filosofia clássica, sofistas, ó, coisa linda, né? Ó, quem, ele, o incrível, fofíssimo Sócrates. Aqui, eu queria muito que você desse uma olhada nesse termo aqui, que apresenta no seu livro, ó, Suicídio de Sócrates, pensar sobre isso. E aí, aqui, ó, ai, que adoro. E aqui a gente vai começar hoje, ó, Filosofia na Antiguidade 2, segunda parte, o retorno, Platão, tá? Voltando a câmera para mim. Ai, que coisa, já tô ficando chique demais, tô sabendo mexer. Foi inventado para parar, Lucas, pare com isto, pare de falar que Pequeno Sócrates é apenas uma invenção, vamos dar moral pro cara, tá? Ele vai cair. Antes que apareça aí nos meus negocinhos aí, nessas mensagenzinhas, vou falar pra você, hoje é o primeiro dia das minhas lives, né? Fiz ontem uma com a Marcela, mas anfitriã melhor que aquela impossível.
Mas, literalmente, eu não sei mexer nesse negócio ainda. Tá? Eu vou aprender essa coisa de controlar o tempo, eu vou aprender essa coisa aí de bloquear, por exemplo, as mensagens, tá? Mas eu ainda vou aprender. Ou seja, eu ainda não sei. Mas vamos lá. Retomando um pouquinho. A gente discutiu sobre aquela coisa linda, aquela coisa fofa que o Lucas acabou de falar ali, que não existiu, que foi o Sócrates. E, e a gente fez umas comparações que eu acho massa você fazer. Por quê? Porque a nível de vestibular isso é muito importante. Se fosse a nível de primeiro ano, eu ia falar. Tem só 30 minutos de aula, tá, Lucas? 30 minutos não. Na verdade, 20 mais 5. É porque eu sou dessas que não sei mexer com o tempo. Mas aí, digamos que fizemos uns linkzinhos de Sócrates, tá? Fizemos um linkzinho da ideia humanista de Sócrates com Kant, inclusive cobrei na sua prova. Fizemos um linkzinho da metodologia socrática com a metodologia daquela coisa mais linda do mundo, chamado René Descartes. Né? A gente fez um link falando sobre a metodologia de Sócrates comparado à dúvida metódica do René Descartes. Fizemos um link também, antes dessa nossa interrupção, nós fizemos um link também entre... foi Kant, foi Descartes e foi... e falamos também ali das críticas que o Sócrates recebeu do nosso querido... Você... Ô, Jeff, gostaria muito. Eu tô com muito problema com esse negócio de tempo, viu? Literalmente, muito problema. Eu tô com problemática muito essa coisa de ser controlada pelo tempo. Eu sinto muita falta do Carlos chutar minha porta. Mas aí depois o Jeff inteira lá pra mim. Então, partindo dessa perspectiva, galerinha, a gente fez esses linkzinhos com essas três figuras. Fizemos com René Descartes, né, a questão da metodologia dele, da dúvida metódica, e do método de Sócrates. Eu falei para você que o método de Sócrates ele queria chegar a uma ideia de verdade absoluta. O René Descartes, ao criar a dúvida metódica, a ideia do René Descartes era construir uma verdade científica, né, uma verdade para a ciência, uma metodologia para a ciência. E o Sócrates é mais amplo que isso, tá, molecada? O Sócrates, a metodologia socrática, é uma metodologia que, literalmente, ela vai ser utilizada em todos os conceitos, em todas as práticas da própria existência humana. Eu gosto de citar sempre algo que é muito comum ser cobrado de vocês nos vestibulares, que é, por exemplo, o que é a ética para Sócrates. Duas perguntas, inclusive, né? Eu queria linkar aqui com você. Uma foi feita pela UFO, e ela pergunta o que é o homem para Sócrates. O que é esse homem para Sócrates? Homem para Sócrates, pelo menos a resposta sugerida, seria: homem é aquele cara, é aquele indivíduo que tem alma. Ou seja, ele é dotado de uma capacidade evolutiva. Ele é dotado de uma capacidade de evoluir. Então, ele pode evoluir, por exemplo, de um pensamento totalmente baseado na opinião para um pensamento de teor absoluto, né? Para um pensamento dentro de uma visão mais absoluta. Então, esse homem que a UFO pergunta, esse homem para Sócrates, o que é o homem para Sócrates, é um homem ao qual é um homem dotado de alma, é um homem dotado de uma capacidade de conhecimento, tá? E outra perguntinha que foi feita em relação a Sócrates. Por que Sócrates, né? O que faz Sócrates ser considerado, a metodologia socrática ser considerada uma metodologia mais humanista, né? O que faz Sócrates ser considerado ter uma visão mais humanista? O Sócrates, reza a lenda, né? Que o Sócrates, ele... mentira, não é isso que eu queria falar para você, não. Eu queria perguntar para você o que é essa ética para Sócrates. E o Sócrates, ele passa uma vida, uma construção, uma metodologia dele dentro dessa visão da própria ética. Para ele, a ética ela está associada à ideia de conhecimento.
Né? O que é o conhecer para Sócrates? A partir do momento que você sabe, a partir do momento que você chegou a uma maêutica, você vai ter um comportamento, um conhecimento ao qual você tem a obrigação de agir assim. Você lembra de eu comentar com você que existe um artigo de um professor doutor da UNB chamado Sócrates com Diabetes? E aí ele fala, por exemplo, que antes de você saber que você tem diabetes, comer doce não está errado. Mas depois que você sabe que você tem diabetes, depois que você chegou a esse conhecimento, a nível científico, inclusive, o ato de comer doce está errado. Então, partindo dessa perspectiva, o que é esse comportamento ético para Sócrates? Importante isso, anota aí no seu caderninho, tá? Literalmente, a ética é um comportamento, né, que o Sócrates propõe para esse homem, partindo da ideia de conhecimento. Então, Sócrates literalmente fala que a partir do momento que você tem o conhecimento do que é certo, junto com esse conhecimento, você tem a obrigação de andar corretamente. Porque você já sabe o que é correto. Então, você já tem o entendimento do que é correto. Então, partindo dessa perspectiva, você tem a obrigação de andar corretamente. Tá? Então, isso é a ética para Sócrates. Eu cheguei à maêutica, eu cheguei ao nível de conhecimento maêutico. Então, a partir de agora, eu tenho a obrigação de usá-lo. Eu tenho a obrigação de viver dentro dessa verdade adquirida. Você entendeu? Então, isso é ética para Sócrates. E a ética para Sócrates, sim, Bruninha, né? A Bruninha perguntou o quê? A ética para Sócrates seria um comportamento voltado ao todo. Ao todo. Porque ele literalmente, como a gente já citou dentro de sala, inclusive, ele não tinha esse preconceito, né? Você lembra, né? Que eu ainda brinquei com você sobre a questão do tijolinho. Aí eu peguei e falei para você que ele faz um escravo resolver um problema de matemática. Então, ele tinha essa ideia que todos nós temos conhecimento. A diferença entre o conhecimento que você tem e eu tenho é só que a mim foi utilizado uma metodologia que não me possibilitou chegar a esse conhecimento. Então, mas todos nós temos conhecimento. Eu, você, o escravo, todos nós temos, tá? Falta-nos apenas uma metodologia adequada para isso. Então, pensa aí, foca aí, coloca no seu caderno. O que é a ética para Sócrates? É a ética do conhecimento. A partir do momento que você sabe o que é um comportamento adequado, a partir do momento que você sabe o que é um comportamento correto, você tem a obrigação de agir assim, tá? É a ética, abre aspas aí só para você lembrar, para fixar aí na sua cabecinha. É a ética do diabético, né? Você sabe que não pode comer doce, então você tem a obrigação de ter essa postura. Você sabe o que é o correto. Você sabe que determinadas situações, como agir corretamente. Então, você tem a obrigação de agir assim. Tá? Então, linkamos aí o que a gente... Nossa Senhora, meu tempo. Linkamos aí a questão do Sócrates e agora a gente vai falar de Platão, tá? Galera, cai demais. Platão, ele é um expoente da filosofia, do pensamento contemporâneo, ele é o cara que vai fundamentar o pensamento ocidental. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, esses três porquinhos, eles caem demais, imensamente, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber a respeito de Platão. Nós acho que a gente encerrou nossas aulas no terceiro ano, bem aí, ó. Platão é um idealista, né? Você tem essa coisa do idealista. O que significa... não é bem assim, Julinha, tá? Não tem esse tempo, né? Vai voltando. O que significa ser idealista? Significa que eu estou dizendo para você que eu, sujeito, sou dotado de uma capacidade tremenda que eu, o sujeito, posso determinar como é que eu vou conhecer os objetos. Então, eu sou idealista, significa que eu estou determinando para você como é que eu vou conhecer os objetos. E em Platão, lá na sua teoria das ideias, ele fala que você tem duas formas de conhecer o objeto. Né, meninos? Como é que eu posso conhecer o objeto? Eu posso conhecer o objeto partindo de uma perspectiva inteligível
E eu posso conhecer o objeto partindo de uma perspectiva que nós chamamos de perspectiva sensível. Então, você pode conhecer o objeto dessas duas formas, tá? Se eu quero conhecer o objeto na sua forma perfeita, então, teoricamente, eu estou a um nível inteligível, imutável. Guarda aí, ó, tá? Se eu cheguei à ideia do inteligível, ele é imutável. E aí, se eu estou na fase do objeto, se eu estou na fase do conhecimento do objeto, no seu nível sensível, eu estou falando de uma ideia voltado ao princípio do senso comum, é uma construção do objeto partindo da minha opinião. Então, ao mundo sensível, eu tenho várias formas de conhecer esse objeto. A ideia do inteligível, só uma, tá? Então, se eu cheguei ao nível inteligível, ela é imutável. É a própria ideia e não o que você faz com ela. Então, a partir dessa concepção de Platão, né, como idealista que era, o Platão ele vai construir esses dois princípios, né, que é a ideia de mundo inteligível e a ideia de mundo sensível. A ideia de mundo inteligível, coloca aí no seu caderninho, é uma ideia onde nós literalmente temos um conhecimento da sua forma perfeita. E a ideia do sensível é uma ideia onde há essas variações, essas graduações. Os indivíduos, e aí tem um termo que eu acho bem bonito, né, você falar, inclusive, os indivíduos dentro de um processo de reminiscência, os indivíduos, eles podem evoluir a sua forma de conhecer, entendeu? Eles podem ir evoluindo na sua forma de conhecimento. Evoluindo de que jeito? Lógico, né? Tava até conversando hoje, o cursinho também teve uma aula sobre Platão. E aí, eu fiz aqui uma coisinha que eu queria que você também fizesse no seu caderno, tá? Eu sei que seu caderninho tá aí do seu lado. Então, pega o seu caderninho e faz assim, ó. Ó, como a linda. Eu fiz uma tabelinha com os 3 tipos de conhecimento em linha. Eu sou da massa. Vou pegar lá o conhecimento do pessoal das exaustas. Em linha, você vai colocar aí, ó, os 3 níveis de conhecimento. O concupiscível, o conhecimento irascível e o conhecimento, que é um conhecimento que a gente chama de conhecimento racional. Tá? Isso em linha. Você vai colocar na primeira linha, você vai colocar o conhecimento mais sensível, o conhecimento mais senso comum, o conhecimento ao qual levaria esse indivíduo. Ai, que meleca. Volta a câmera. Então, o concupiscível que levaria esse indivíduo a um conhecimento mais sensível, mais senso comum, mais voltado à satisfação dos seus prazeres. O irascível, que é um conhecimento mais voltado à ideia de sentimento, de opinião, mas um pouco mais elevado do que o conhecimento concupiscível. E o racional, que é a última fase. Você nasceu para me ver montando uma tabela. É isso. O que a tecnologia faz? E o racional, que é o último conhecimento que você pode chegar a nível de mundo sensível. Então tá aqui seus 3 tipos de conhecimento. Para ficar mais fácil para você entender, seria mais ou menos assim, ó. Criança, jovem, adulto. Tá vendo que você tem determinadas obrigações? E aí, o seu conhecimento concupiscível, que é aquele conhecimento, lembra que eu falei para você, que leva esse indivíduo apenas à satisfação dos seus prazeres? Ele levaria à construção de um tipo de trabalhador, agora em coluna. Você vai colocar trabalho, política e amor. Aqui no seu caderninho você vai colocar concupiscível, irascível, racional em linha. E em coluna, trabalho, política e amor. Ó, o comportamento concupiscível dos indivíduos leva a um trabalhador, que a gente chama de trabalhador o quê? Manual. Tá? Então, o conhecimento concupiscível, o comportamento concupiscível, leva o trabalhador, leva a criação de um trabalhador, que a gente chama de trabalhador o quê? Manual. Ou seja, tudo que eu vou fazer é apenas para a satisfação dos meus prazeres.
né? Então eu vou trabalhar, eu vou me dedicar com o intuito de quê? De comprar aquilo que eu acho que é necessário. Então, o concupiscível, esse comportamento chamado concupiscível, vai levar à criação de um trabalhador, que é o chamado trabalhador manual. Ele vai levar a uma política que a gente chama de tirania, tá? Levar a ideia do tirano, da construção do tirano. Por quê? Porque o tirano é aquele cara que vai governar partindo daquilo que ele acha que é correto. Terceiro ano, sem comparações, tá? A gente tá falando de Platão, tá bom? E o amor construído partindo de um comportamento concupiscível é o amor de quê? O amor de Eros, né? Que é aquele amor carnal, aquele amor de carnaval, aquele amor, né? Aquele amor mais apegado à ideia da satisfação dos seus prazeres. Irascível é um comportamento que ele é um... Que meleca de câmera. Ó, irascível é um comportamento que é um comportamento voltado à ideia de um maior controle dos seus desejos, no entanto, não é algo racional. É aquela coisa do meio termo, cara. Você, teoricamente, estudaria aquilo que você gosta, mas você sabe que você também tem obrigação de estudar aquilo que você não gosta. Então, seria um comportamento de um pouco mais evolutivo, tá? Um pouco mais evoluído do concupiscível. Ó, então, irascível, esse comportamento irascível levaria você à condição de guardião, ao trabalho. Que tipo de trabalho você realizaria se você tivesse um comportamento irascível? Você seria o que nós chamamos de guardião. O que seria esse guardião? Porque o guardião ele não é comparado ao trabalhador manual. Porque esse cara... Porque para de zoar comigo, tá? Você sabe que tecnologia não é meu forte. É porque o guardião, cara, ele é capaz ali de, ao sair para trabalhar, pensar muito mais no todo do que nele mesmo. Seria mais ou menos o que nós chamamos hoje de militar, tá? Então você tem a ideia do militar, do guardião. Ele é um pouco mais evoluído que o trabalhador manual, porque ele não trabalha apenas com o intuito de satisfazer os seus prazeres, tá? E levaria ao amor lá na sua coluna do amor, ele levaria você a esse amor aqui, ó. Eu chamo de amor de ágape. O que é o amor de ágape? É o amor onde você ama o amigo, mas também existe espaço para entender o inimigo. Não é a coisa mais linda do mundo? Gente, isso aqui é a coisa mais linda e mais difícil do mundo, tá? É o amor de ágape. Amor ao amigo e também ao inimigo. Então seria um comportamento assim, já extremamente evoluído em relação ao comportamento do amor de Eros, né? Que é o amor carnal. E aí o último estágio, a última linha nossa, é o máximo que os senhores poderiam chegar dentro do mundo sensível, né? Teoricamente, para a gente entender, a gente vai chamar ali de fase adulta. Então, se você chega a essa fase, se você chega ao comportamento que a gente chama de racional, você vai gerar como trabalhador esse cara aqui, ó. A minha modéstia me impede de falar, mas seria um comportamento de um tal de filósofo, né? Aquela coisa extremamente racional, nada emotivo, né? Daquela coisa bem, bem intensa. E aí ele levaria na política a uma, olha aí o termo, molecada, sofocracia. O que seria essa sofocracia? Um governo de especialistas. Um governo daquele que sabe o que está fazendo, tá? E dentro da construção do amor, nós chamaríamos de amor idealizado. Aquela coisa ali do amor que é extremamente ideal, que é perfeito, tá? Aqui, eu fiz aqui também, olha aí, coisa mais linda, esse ficou bonitinho, horas fazendo pra você, tá? O bonequinho tão famoso, hoje com um pouco menos de retenção de líquido. E aí a gente tem aqui, ó,
a área do concupiscível, né, o comportamento concupiscível. A gente tem aqui o irascível, que é um comportamento ainda que tem muito do apego do sentimento, e o comportamento racional, que é totalmente desapegado, cara. Né? Então, você tem essas 3 categorias. Entendendo, vamos lá. Eu entendo que Platão, ele fala, vou voltar a câmera aqui, eu entendo que Platão fala pra mim, né, essa tabelinha que eu fiz pra você, ficou bonitinho, né? Nem usei régua, porque eu sou boa nesse negócio. Então, você tem um comportamento a nível de mundo sensível. Mundo sensível. Então, você pode ter um comportamento, entenda, não é juízo de valor, é juízo de fato. De fato, nós temos pessoas que agem. Desde o primeiro ano esse boneco está te acompanhando, verdade. E vai te acompanhar até o fim do seu curso acadêmico. Ai, o horário. Mas vamos lá. Tá? Então, dentro de... O que eu tava falando? Dentro de uma visão de mundo sensível, juízo de fato, você tem um comportamento concupiscível, que te levaria a um trabalho manual, que te levaria dentro de um regime governamental, te levaria a uma tirania, e que te levaria a um comportamento onde você preza pelo amor de Eros. Dentro do mundo sensível, de fato, nós temos gente que age de forma irascível, né? Aquela coisa ali do irascível seria você não ter, você ser levado, conduzido pela ideia da emoção, né? Nem sempre você consegue racionalizar o seu comportamento. Então, você é impulsionado pela emoção, você age ainda de forma muito emotiva. Logicamente, é mais evoluído do que o concupiscível. Então, levaria você, você que tem um comportamento irascível, levaria você a ser um guardião, né? Que às vezes você tem que, em proteção da sociedade, esse guardião, abre aspas, esse militar, às vezes para proteger a sociedade, ele acaba tendo que arriscar a própria vida. Então, ele não está pensando só nele. Ele está pensando na visão ali da sociedade de uma forma geral, tá? E levaria você a um amor que é muito bonito, que é muito utilizado, inclusive, dentro da visão religiosa, que é o amor de ágape. Né? Que seria aquele amor onde você é capaz de observar a humanidade como um todo. Olha que coisa mais linda, né? E você é capaz de amar o amigo e o inimigo, né? E a última forma de comportamento dos indivíduos permitidas dentro do mundo sensível, segundo Platão, é esse aí, ó, é o racional. Que levaria você, dentro da visão do trabalho, que a gente colocou ali esqueci, como é que chama o trem? Coluna, lembrei, tá? A gente colocou que o racional levaria você à condição de filósofo, tá? Dentro de um regime político, a gente construiria uma sofocracia. O que é uma sofocracia? É um governo de especialistas. O cara é especialista e sabe o que tá fazendo, tá? Pra gente não ter que ouvir aquelas piadinhas do tipo, eu não sei o que faz determinada função, mas na hora que eu descobrir eu te falo. Então a gente não teria isso dentro de uma sofocracia. O cara é especialista, ele sabe o que tá fazendo. E o amor é o último amor, que é o amor racional, que é o amor idealizado, tá? Vou abrir 5 minutinhos para perguntas. Eldiva, o que causa... A Vitória está me perguntando. Eldiva, o que causa essa evolução? O conhecimento? Sim. Tá? Essa evolução só é permitida, Vitória, partindo da ideia do conhecimento. Por que eu tenho que evoluir do concupiscível para o irascível e do irascível para o racional? Cara, essa evolução é necessária se eu quiser... E aí vem muito a influência, né, de Platão, vocês conhecem ela dentro do kardecismo, vem a ideia do eu quero permanecer entre os perfeitos, eu não quero não ter que voltar e fazer tudo de novo, tá? Então, se eu quero voltar, se eu não quero voltar a esse mundo sensível, se eu quero permanecer entre os perfeitos lá no mundo inteligível, então eu sou obrigada a passar por essa evolução. Mas toma cuidado, ó, teve uma perguntinha, me perdoa, eu não me lembro qual foi a universidade,
que perguntou se o indivíduo, ao chegar ao racionalismo, se ele pode, se ele está destituído de qualquer concepção concupiscível. Não. Você precisa, cara, você precisa de ter em mente que existe esferas inferiorizadas de conhecimento, esferas mais inferiores de conhecimento, para você continuar evoluindo. Você ter vontade de evoluir. Tá? Para você ter uma vontade de evoluir. Então, a gente vai ter sempre a ideia do concupiscível, para você não ficar estagnado a ideia de ter encontrado uma verdade a nível absoluto e permanecer nela. Quer dizer, eu não pode acontecer mais nada comigo. Eu já cheguei ao mais alto grau de evolução e não pode acontecer mais nada comigo. Então você precisa ter pelo menos um medozinho ali do... ágape seria a interpretação da frase: mantém os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Você ter essa capacidade. A gente associa muito a ideia do amor de ágape ao cristianismo, mas você tem essa capacidade de amar não só aqueles que estão próximos, mas você ter a capacidade de amar o todo, tá? A gente associa muito a ideia do cristianismo, de amar o amigo e também o inimigo. Então você precisa do concupiscível para você não ficar estagnado, cara. Você precisa dele. Para você não entender que você já chegou ao mais alto auge de evolução que o ser humano tá. E aí você se torna praticamente o máximo. Então você precisa ter um medo de regredir aos conhecimentos inferiores para você continuar alimentando a sua racionalidade. Sim, e é exatamente, Pedro, esse medo de voltar ao concupiscível que vai fazer você estar sempre alimentando o seu pensamento, o seu conhecimento, tá? O que é um amor idealizado? Cara, é aquela coisa que vocês chamam aí de amor perfeito, né? É tudo aquilo que te falta para ser perfeito. Então, você é um ser incompleto, você precisa se tornar completo, você precisa, dentro de um ciclo, você precisa estar perfeito, completo. Então você vai buscar no outro o que está te faltando. Então esse amor idealizado, você idealiza no outro aquilo que falta em você. Tá? Então essa aí seria uma ideia de amor idealizado. Sim, tá? No mundo inteligível, então teríamos só a visão racional. Sim, no mundo inteligível, não só racional, tá? Acrescenta aí, ó. No mundo inteligível, você vai estar... o seu conhecimento é o conhecimento da ideia. Ideia, tá? Então, lá você tem um conhecimento que é imutável, quer dizer, você não pode variar de uma compreensão concupiscível, irascível, racional. Não, lá você só tem a compreensão da ideia como um todo. Mostra de novo, por favor, pra gente tirar a print. Mas que preguiça. Vou tentar aqui de novo, ó. Ai, ai. Pera aí. Tem a questão da linha. Tá bom assim? Olha aí. Tá bom? Perfeito, deixa eu voltar aqui. Amor idealizado é o amor platônico? Sim, amores. Né? Platão achava que ele já estava no mais alto nível que o mundo sensível permite a gente chegar. Então ele construiu a ideia aí do amor, a ideia do amor platônico. De nada. Viu que linda minha tabela? Retinha, eu fiz sem ajuda de nenhum tipo de instrumento. Só a mão livre. Tá? Foi só a mão livre, ficou ótima a tabela. Ficou perfeito. E o bonequinho? Não vai falar nada do bonequinho, não? Hein? Só que esse bonequinho te persegue desde o primeiro ano? Como é que é isso? Tá? E vai te perseguir até o final da sua monografia também. Pronto? Tiradas as principais dúvidas. Faz favor pra mim, tá? Pra mim, pra você, pra nós, pra vós, pra eles.
Você vai dar uma lidinha nesse capítulo, pra gente já ter uma ideia que vem depois do principal. KKK pra você também, tá? Que vem a ideia do principal discípulo do nosso querido Platão, que é o maravilhoso, o lindíssimo, o fofíssimo do Aristóteles. E aí já dá pra você fazer algumas atividades, cara. Tem umas atividades boas sobre Platão. E lógico, você tá tendo, infelizmente ou felizmente, você tá tendo um tempo hábil para isso. Dá uma olhadinha lá também, nessa representação do mundo sensível de Platão, do concupiscível, do irascível, do racional, dentro do mito da caverna. Ou, né? Ou melhorando, já que você quiser ampliar para usar lá na sua redação, usa a alegoria da caverna. Porque da alegoria da caverna a gente pode falar de política. Dentro do conceito de alegoria da caverna você pode falar sobre ética, você pode falar sobre senso comum. Então você pode falar sobre um monte de coisa. Sofocracia e antidemocrático. Entendi sua alusão. Sofocracia, a definição de sofocracia para Platão, ela não está ligada à ideia de democracia, tá? A ideia de democracia está ligada principalmente ao princípio irascível. A democracia está ligada ao irascível, porque o irascível levaria a um governo democrático, ao qual muitas vezes você abre mão dos seus conceitos, da sua moral, dos seus valores, em função do todo. É a obrigação da democracia. Né? É um governo voltado ao todo. As minorias, as maiorias, isso é democracia, na forma pura, tá? Você não sabia que é democracia, não. Tá? Então tá bom? Beijinho pra vocês, espero ter respondido algumas das perguntas. Obrigada pelo elogio do desenho, fiz o máximo que eu podia, né? Não trata-se não, tá, Vitória? Só pra gente encerrar, não trata-se não. Ele quis dizer que a sofocracia é antidemocrática. Não. Digamos que a sofocracia seria uma forma aperfeiçoada da democracia. Ela não é antidemocrática. A democracia, ela se encaixa dentro da ideia de irascível. E aí, a sofocracia é um governo de especialistas. Então, ela pode estar dentro de uma democracia, sim. Você pode ter pessoas que são especialistas para governar dentro de um contexto de um regime democrático. Então, ela não é antidemocrática. Digamos que é uma forma aperfeiçoada, né, uma forma mais aperfeiçoada da própria democracia. Isso seria uma sofocracia. Exatamente. A democracia, para ele, ainda é uma forma falha, porque ela é produzida, Duda, ela é governada por governantes irascíveis. Então, literalmente, ela ainda é uma forma falha. Né? Se você chegou ao irascível, você não chegou a mais alta grau de competência. Então, teoricamente, a democracia ela ainda é falha. E principalmente por essa coisa aí do Sócrates ter sido morto por questionar a estrutura democrática. Quando a pessoa se ama e se sente que não precisa achar nada no outro, ela está falando que seria um amor idealizado. Cara, se você se sente, cuidado com a ideia de você achar que você chegou ao mais alto nível e que você não pode voltar, tá? Você chegou ao racionalismo pleno, mas você corre um sério risco de regressar, porque nós estamos num mundo que é uma cópia do mundo perfeito, tá bom? Deixa eu terminar, porque senão eu vou apanhar dos outros professores. Meu amor, eu te vejo, se você não estiver equivocada, na sexta-feira com a nossa aula de sociologia. Pode ser? Tá? Um beijo pra vocês, se cuidem muito. Beijão!